Boa noite, amigos do JohnnyCast. Feliz 2024. Estamos aqui no nosso primeiro programa do ano. Esse é o podcast que quem nasceu no analógico e agora está no digital, que tem as mudanças todas que estão acontecendo ao longo dos anos, questão de comportamento, questão de tecnologia, tudo relacionado. E é um prazer, mais uma vez, estarmos aqui com vocês e, logicamente, aquele pedido de se inscrever no nosso canal, dar aquele compartilhar, dar aquela curtida para a gente poder alcançar o maior número de pessoas. E hoje temos o prazer de estar com um grande amigo, uma pessoa que a gente pode... Tem pessoas que passam na nossa vida e deixam alguma coisa, e com certeza é o caso desse nosso convidado, que eu tive o prazer de trabalhar lá atrás. Lá atrás a gente diz, né, mas não faz tanto tempo assim. Mas ajudou a moldar muito o meu comportamento, ajudou a moldar muito a pessoa que eu sou hoje. Então temos aqui o prazer de apresentar o senhor Nelson Carlini. Boa tarde. Feliz de estar aqui com o João. Boa. Tivemos grandes jornadas juntos. Grandes aventuras. Tivemos uma grande experiência criando negócios, criando diversas alternativas no mundo logístico. Isso aí. E viemos aqui rememorar isso. Obrigado, Carlini. Obrigado pela presença. Como a gente já disse uma vez, é um prazer e eu tenho certeza que tem muita gente que tem saudade daquela época que a gente viveu. Eu e o Carlini, nós trabalhamos juntos na CMA CGM, que hoje é o terceiro maior armador do mundo, né? Tá aqui no Brasil, é uma empresa já consolidada e nós participamos dessa construção. O Carlini foi o nosso presidente e na época eu tomava conta da logística, da parte de equipamento, né? Carlini, feitas as apresentações, conta um pouco da sua carreira, como é que começou, como é que foi isso, como é que é esse legado aí que o senhor deixou nesse nosso mundo, ainda deixa, né? Estamos aí. Longa carreira já, né? Aos 77 anos. Eu comecei lá em 69, na Verome. Mas antes disso, eu venho de uma família italiana, né? Sou Piva, Brunelli, Piotto, Carlini, então, dos 4 lados italianos. Meu pai de origem era um celeiro, minha mãe era operária têxtil, e disso eles criaram 3 filhos, os 3 engenheiros, né? Cara, que legal. E eu estudei escola pública a vida toda e acabei me formando em universidade pública, na Politécnica de São Paulo. Queria ser engenheiro mecânico, depois de excluir todas as outras profissões. A gente, na verdade, não sabe muito o que quer fazer na vida. É verdade. Mas, rapidamente, você sabe o que você não quer. E eu acabei indo para a engenharia. Eu gostava de matemática, física, aquelas coisas todas, e acabei me formando. Tentei a mecânica, não consegui. No primeira tentativa, aí fui para a Naval. Na Naval, me enamorei pelo assunto. É uma engenharia bastante variada, abrange todos os aspectos, desde a construção, da parte de máquinas. E eu, meus pendores, talvez, eu fui mais para o lado da administração, para o lado da criação de equipes, etc. Fui para o estaleiro Verome, fui para a Holanda, fiz treinamento, voltei, fiquei 20 anos na Verome. Saí de estagiário para diretor comercial, diretor de vendas da empresa. Dali, aí mudou de mão o controle, acabou desagradando grande parte do time e a gente acaba evoluindo na carreira. Aí foi convidado a ser presidente de uma companhia de navegação, coisa que eu não achava que sabia alguma coisa, sendo um engenheiro de construção, planejamento e tal, e fui para Flumar, transportes de químicos e gases. Tem até hoje, né? A Flumar tem até hoje. Flumar existe até hoje. Era do grupo Dreyfus, 25%, outra parte era do grupo Jebsen,
Noruega, e 60% de um grupo brasileiro. Entre eles o Grupo Rocha, que tem até hoje uma agência grande lá de Paranaguá, né? De Paranaguá. Fiquei lá 5 anos, foi muito divertido e muito educativo. O bom é você enfrentar desafios e aprender com a coisa, né? A gente conseguiu resolver o endividamento da empresa, saneamos aquilo tudo, diminuímos, tornamos uma empresa mais ágil. Viável, né? Viável. E na hora de investir, os caras começaram a segurar um pouco. Não, peraí, o Brasil em plena era Collor, né? Com a captura do dinheiro, com aquela coisa uma toda. Loucura isso, né? A gente navegou por aquilo muito bem, porque você tinha uma coisa, você não podia mexer no teu dinheiro, toda a renda era limitada até aquele momento e você só podia usar o dinheiro para pagar dívida de governo. Como a gente devia muito para o BNDES, por causa dos navios, a gente empurrou todo o dinheiro para dentro do BNDES. Já era BNDES? Já era BNDES. As dívidas que a Sunaman financiava os navios, mesmo nas importações você tinha financiamento, mas em 83 o BNDES assumiu tudo. Perfeito. Então a gente podia empurrar o dinheiro do BNDES. E rezando para que o plano explodisse rapidamente, porque a gente precisava. A gente arrumou um fôlego para 6 meses e deu certo, porque estourou antes e a gente conseguiu utilizar a receita para viver e a companhia foi saneada. Aí foi convidado para ir para Wilson, que estava lá numa velha troca da antiga guarda, que era ligado ao fundador, ao antigo dono, o seu Salomon, e o novo dono, um jovem de 20 e poucos anos, 28 anos, queria reformular aquilo, ou vender. Aí entramos lá, mudamos os paradigmas todos, trocamos a gerência da companhia, os diretores todos, e conseguimos entrar em novos mercados, não ficar só com rebocadores e agência, entramos na parte de terminais. O Brasil, já no governo Fernando Henrique, abriu a privatização das concessões portuárias e nós ganhamos Rio Grande e ganhamos um avanço. Tentamos entrar na cabotagem, botamos o navio para rodar, não deu certo. Tem sortes, vitórias e fracassos. Normal, né? A vida, né? E a gente cresceu. Nosso faturamento cresceu muito, a gente quitou as dívidas e virou a empresa superavitária que tem hoje. Quando eu deixei lá, acho que estava por perto de 200 milhões de dólares. Hoje em dia, os caras estão faturando quase $1 bilhão por ano. Então, a empresa deslanchou. Com o mesmo time que eu deixei lá. De lá, eu... Deve ter com Salvador também, né? Ter com Salvador também foi na mesma Salvador época. foi logo depois, de eu sair. É. A gente ganhou... Entramos nas barcas de Niterói, também outra coisa que não deu certo, né? E a sociedade com o pessoal de transporte público não é das mais fáceis e agradáveis para as empresas que têm comportamento, têm responsabilidade, têm ações na bolsa lá fora. O compliance, né? Exato. Então, esse tipo de empresa... Todo mundo pode criticar, mas elas têm comportamento, têm responsabilidade para com seus acionistas, que são inúmeros, não é 1 ou 2 camaradas, é centenas de pessoas. Hoje em dia, eu me incluo nelas, né? Porque eu acabei adquirindo ações da companhia, não tenho muito, mas tenho. Sim. E como todos os seus grandes diretores têm. Então, é uma empresa excelente, espetacular. De lá eu fui atraído pela Vale, porque a Vale tinha acabado de ser privatizada e me transformei no presidente, que eu queria voltar para a navegação direto. Virei presidente da Docenave. Não foi uma experiência tão exitosa quanto as outras, porque era uma empresa recém-saída da cabeça estatal, né? Aquelas tribos que tinham lá dentro. É um negócio difícil. Mas assim mesmo eu consegui começar a sair da navegação puramente de granéis, ligada à Vale Rio Doce, e começamos a cabotagem. Isso que deu a Loguinho. A Loguinho, né?
Mas fiquei 2 anos só lá. De lá, passei a ser consultor de empresa, a vender navio para os outros, a fazer alguns estudos, etc. Aí fui convidado pela CMA-CGM para criar a empresa no Brasil, porque ela era representada por agências. Ela era o Wilson Sons. Quando eu entrei, ainda estava dentro da A Wilson Wilson Sons. tinha Santos, né? uma parte e outras eram de outros agências em Santa Catarina, no Rio Grande. Eu e o Tinho. Um abraço pro Tinho aí. Exatamente, o Tinho está lá. O Tinho é o Luiz Stipanichi, grande amigo. Grande amigo e grande profissional. Grande profissional. E aí, em 2003, dezembro, começamos. Depois chegamos a atingir 20 agências espalhadas pelo Brasil, Que terminalzinho época, né? lá em Natal. Natal. E do zero a gente saiu para uma participação muito importante nas frutas do Nordeste. Eu acho que Até hoje, né? Até hoje é Até líder, hoje, né? E a gente sempre tentou comprar um terminal de containers aqui no Brasil. Chegamos a fechar um acordo no Paraná, que foi amplamente boicotado Qual que foi pelo ali? governador da época. Não era o TCP, Pontal, não. né? Do Pontal. Pontal. Ainda está no projeto até hoje, né? Até hoje está no projeto, Ainda não porque saiu, né? no dia que nós fechamos o contrato, o governador Requião decretou interesse para a estatização da área. Matou o projeto logo no começo. Mas tivemos sucesso, a CMA-CGM está aí até hoje. Sim. E chegamos a ser importantes aqui, né? A empresa é importante. É importante, né? E de lá saí, fui lá para ficar 3 anos, fiquei quase 7. E saí de lá e fui convidado por um grupo de investidores, das companhias de investimento, para promover investimentos também na área portuária. E assim foi. Vivi de 2010 a 2017 na BRZ, LogZ, né? A logística do Brasil. São Francisco, né? Fizemos Itapoá Itapoá. e São Francisco. Não conseguimos muito mais, porque o Brasil entrou numa era de turbulência, vamos dizer. E alguns dos nossos associados entraram nesses processos complicados da época, né? O final da época Lula-Dilma, da primeira fase. Eu lembro a gente conversando na primeira vez que entrou o Lula, né? A gente estava na CMA, eu falei, agora vai, né? Falou para mim, não vai não. Não vai não. Parece que já antevia o que estava por vir, né? É verdade. É porque existe um veso estatizante dentro desse governo. Eles satanizam as concessões a empresas privadas e as privatizações. E, na verdade, esses são os instrumentos de atração de investimento. Perfeito. E isso a gente não conseguiu transitar naquele governo. Inclusive, eles faziam ações contrárias, né? De obrigar os terminais privativos a usar, movimentar apenas cargas próprias. Coisa não absurda. Fazia sentido. Né? Fazer como a Petrobras e como a Vale, né? Só permite isso. Isso foi derrubado depois de muita luta. Sim. E hoje em dia estão aí os terminais, que são um maravilhoso exemplo de modernização. Se não fossem os terminais privados e as concessões privadas, o Brasil estava na idade da pedra. E eu lembro até quando eu comecei em 93, na Caravel. E aí a gente operava na época era o Tecon Santos, tinha 5 portainers, 6 portainers. Na verdade 5, que um tinha caído na água, o 2 estava quebradinho, aquele negócio, e aí, lógico. E parecia que só tinha esses portainers no Brasil todo. Na época eu não. O Porto do Rio. Acho que tinha no Rio um também. Tinha outro sendo construído lá no interior de São Paulo, que nunca foi complementado. Nunca foi, é verdade. Então era um deserto de tecnologia e hoje, capacidade. Hoje em dia, todo lado. Todo mês você vê chegando aí alguns porteiros para aumentar a capacidade. É isso aí. E a automatização dos terminais está crescente. É isso aí. Profissionalismo das pessoas, né? As empresas privadas nunca entram em greve, elas estão sempre operando. É verdade. A questão da estiva, que era
problema, ainda é um problema, é um monopólio indevido nos portos estatais, mas isso deixou de ser um problema, porque todos os terminais foram autorizados a contratar diretamente. Depois de muita luta, tudo isso, a gente conta essa história em 2 minutos. 2 minutos, mas foi anos. Foram anos e anos de luta que não terminou ainda, sim, né? Sim, sim. Esse monopólio que subsiste no Brasil, estiva e praticagem ainda a serem E é um negócio mudados. Complicado, né? Porque eu tenho vários amigos estivadores, E é o tipo da coisa assim, tem um lado do empresário, tem um lado deles, porque tem uma mão de obra, agora que nem tá vindo toda essa parte de automatização. Eu tive lá no Maslavac 2, quando eles montaram lá, que é o terminal totalmente automático. Para tocar o terminal precisa de pouquíssimas pessoas com relação ao que era antigamente, Sem né? dúvida. E o que vai fazer com esses empregos, com essas pessoas? Então tem que ter um tempo de transição, né? Tem que ter um tempo de transição, mas isso... Você não tinha perfuradores de cartão? Sim. Você não tinha datilógrafos? Datilógrafo. Você não tinha, né? Sim. Um monte de profissões. Sim. Como diz o cara, cadê o sindicato dos acendedores de lampião de gás? É isso aí. Não é? É isso Acabou. aí. Acabou. Acabou por quê? Correio é um negócio assim que hoje não entrega mais carta, né? O cara entrega pacote, né? Porque carta virou e-mail, né? Tudo evolui. Não adianta uma categoria ficar isso aí. atracada num direito. Sim. E ela não querer evoluir, não querer mudar. Isso é inexorável. Não, e vai a própria... Que nem hoje a gente teve até um programa e a gente estava falando isso agora há pouco da inteligência artificial. Vai varrer um monte de coisa. Sem então, dúvida, sem dúvida. Não o cara que é redator, imagina um escritório de advocacia hoje em dia. É isso aí. Na verdade, você hoje em dia vai falar com a máquina, ela vai preparar aquelas petições todas. É isso aí. Não precisa de gente para fazer as coisas automáticas, as coisas mecânicas. Você precisa de gente para criar coisas. É isso que eu estava ouvindo só falar da questão, fez faculdade na Poli. Cara, não tinha computador na época, né? Era tudo calculadora, era diferente, né? Na USP tinha um computador que ficava na física, eu acho. Mas com uma capacidade limitadíssima. Limitadíssima. A gente, quando começamos a aprender a programar, eu sou do tempo do Fortran 1. Caramba. E depois Fortran 2. Né? A gente aprendia a programar, perfurava cartão, nós mesmo, cada estudante. Você ia calcular uma placa dessa, etc. Você botava aquilo tudo, aí você punha numa caixinha e ficava numa fila. Era uma fila gigante. Aí tinha um bedel lá encarregado, ele tinha uns negocinhos de... um estilete, que ele já checava na entrada se você tinha perfurado direitinho o cartão para poder entrar na máquina. Quando ele batia no ele falou, você voltava na fila para perfurar outra vez, porque você errou o código de entrada na máquina. Caramba. Então, era um troço demorado. Aí saía aquele montanha de papel, e você checava aquilo, era demoradíssimo. Mas foi um avanço. Começou daquilo. Sim. Né? Quando eu entrei na Verome, também não tinha. Primeiro eu fui encarregado do controle de produção. O que era isso? Apontamento de mão de obra, saber quanto o cara trabalhou, quem trabalhou em qual lugar e tal. Eu tinha quantos caras? Eu tinha 80 caras para tomar conta do apontamento da empresa. E a minha evolução na época, lembra daquele cartão de loteria esportiva, que você furava assim, e levava o cartão perfurado para a lotérica? Então, eu usava aqueles cartões para fazer o apontamento. Então, o cara terminava às 5 horas da tarde, a Verome fica longe, fica lá em Angra, e o computador que a gente tinha, o único, ficava no Rio de Janeiro. Então, a perua, o motorista levava aquele negócio, passava a noite processando. No dia seguinte de manhã, às 8 horas, a gente recebia, corrigia, voltava para lá, Caramba. Ele emitia. Então, demorava assim umas 48 horas para o gerente, para o diretor da coisa, para o encarregado, o mestre, receber o relatório de quem trabalhou, quantas horas, aonde e tal. Há 2 dias atrás. 2 dias atrás. E isso era um avanço milagroso. Sim.
Então, você pensar nisso naquela época e pensar hoje, né? Quando a gente começou, os meus caras, eu já não era capaz de fazer isso, mas os meus engenheiros faziam o projeto de plataformas, etc., já era um avanço genial. Aí, olhando aquilo, eu via jeito de fazer estudos financeiros com aquilo, valor presente de obra e como é que vender. Então, a gente foi utilizando a tecnologia disponível e fomos melhorando gigantescamente. E hoje em dia estamos nesse processo e não sei por que as pessoas têm dores com isso. Isso é progresso. Mas tem um ponto aí, que nem eu, quando comecei, pegava plano de navio, pintava de canetinha os portos para ter aquele negócio todo, saber onde é que ia, tudo. E hoje a questão está muito automatizada, às vezes tu não fica com nada na mão, as coisas vão acontecendo. E às vezes as pessoas eles não têm perdem o contato. Eles não têm o raciocínio lógico. Como é que eu chego naquilo? Porque assim, tem toda uma construção de um processo. Verdade. E aí, às vezes, o cara ele tá acostumado a fazer tudo. E, cara, como é que fez isso? Então a gente. Hoje a gente discute muito isso, que tem muito apertador de botão. Mas aí tu pergunta, cara, qual raciocínio lógico? Não sabe. E se dá um problema qualquer, o cara não sabe evoluir daquilo para aquilo. Em vez de repetir aquele processo, procurar um outro caminho. É um risco, a falha. Né? Mas se o camarada vai se transformando cada vez mais numa peçazinha, ele é substituído daqui a pouco. Porque ele não é necessário. Para fazer a coisa automática, alguém vai fazer. Ainda não botaram os caminhões sem motorista na estrada. Tá perto, né? Tá perto. Tá perto, né? Hoje em dia o cara chega no terminal Masflac 2 lá, ele bota o caminhão lá e dali para frente as máquinas fazem tudo. Nem entra. O caminhão ele fica lá fora, vem a máquina, pega, joga lá para dentro, vem aquele caminhãozinho lá, inclusive elétrico, que quando tá acabando a bateria, ele sozinho, ele já deixa o container, ele já vai para manutenção, pega e troca. Um operador para 3 portainers, o cara fica numa salinha, então movimento robótico em tudo. Então, assim, que legal, mas ao mesmo tempo Mas isso tudo é que a gente olha hoje e vê o camarada, a profissão que é afetada hoje. Mas olha a história toda. Sim. Sempre aconteceu isso. Sim. E tudo que a gente viu de lado de trás até hoje, a gente chama de evolução. É isso aí. E a gente tem as coisas mais baratas, as coisas mais rápidas. Escala, né? O mundo. Então, né? por que temer o hoje? Sim. É a mesma coisa. Sim. Não estou dizendo que é feito da mesma forma, mas tem que evoluir. Então, o que você precisa? Educar melhor as pessoas. O cara passar desse ponto de ser apenas o Charlie Chaplin fazendo aquele negócio lá dos tempos modernos. O cara já viu isso lá em 1930 e pouco. É verdade. Então, isso, primeiro, é inexorável. Se você não fizer, você vai ficar para trás. É isso aí. Ou a tua sociedade. Segundo, é muito melhor. As tarefas estafantes, tediosas, repetitivas, perigosas. Você vai se afastando delas. Você vai ficar... Eu, quando cheguei na Holanda, em 1971, o holandês mesmo, no chão de fábrica, lá, soldando, cortando, já não tinha mais. Era um mestre, era holandês. Mas trabalhador mesmo era turco, iugoslavo, naquele tempo tinha Iugoslávia. Sim. Era muito croata. Agora é... Sérvia, né? Agora cadê tudo de vida? E cabo-verdianos. Uns jovens de 1,80 m, 90 fortes. Falavam português bacana, sofriam no frio para burro, o que os caras cortavam. Chegava a cortar o chão do estaleiro asfaltado, pegar aqueles pedaços de asfalto, botavam numas latas, acendia um maçarico e ficava embaixo da carreira, se aquecendo. Bom, o holandês já não estava no batente, e não está hoje. A Europa reclama de imigrantes, mas a Inglaterra, se tirar os indianos e os caras da África que vão para lá, para. Sim. A Europa para. Teve até uma época, na época da pandemia, eu estava num agente de carga que fazia a exportação de frutas.
E teve um problema, porque a maioria quem colhia as frutas na Espanha não eram os espanhóis. E por causa das barreiras que fizeram sanitárias, por causa do Covid, os caras não podiam entrar, então não dava para colher. É o pessoal então, que saía do lado de cá, de Ceuta, de Marrocos, vai para lá e volta. É isso aí. Tem cara que era sazonal, né? No tempo que eu fiquei lá, eu lembro que os italianos eram imigrantes naquela época. Hoje em dia estão numa boa. Mas eles eu conheci muitos jovens, falavam, não, eu vou, trabalho na Alemanha, na Holanda, na Bélgica, 6 meses, depois volto. Aí já ganhei o ano, ficava 6 meses na boa. No verão eles passavam aqui para baixo. Aqueles restaurantes expandidos, etc. E os estaleiros acabaram desaparecendo de lá, porque mão de obra não existia. Enquanto entrou o Japão com tudo, e entrou a Coreia depois, e agora está com a China. Sim. Quem fez a China em termos de construção naval foram os japoneses. Também vão evoluindo, vão passando para outro tipo de indústria. E ninguém fica se lamentando que, meu Deus, eu tinha, né, o privilégio de ser... Aqui em Santos tinha corretor de navios. Você sabe que cada navio que chegava aí tinha que pagar uma grana. Não sabia, não. Não? O pai do Mário Covas era o quê? Pegou outra vez. Corretor de navio. Você tinha uma obrigação de pagar. Para quê? Por navio só para o navio chegar? Para quê? Caramba, boa pergunta. Que legal. Boa pergunta. Procura saber. Então, essas coisas, elas foram desaparecendo, né? A estiva, acho que o ato número 2, assinado pelo Castelo Branco, previa o fim da estiva. Aí o Jabas Passarinho, o pessoal foi lá e convenceu. Não, deixa esse troço para lá. Isso, estou falando de 1964. Lá atrás, né? Lá atrás. Né? Não aconteceu. E está aí agora. Praticagem e a Marinha parece que estão em rumo de colisão, né? Que não estão se entendendo. Sim. Se fosse bom, ninguém. Se fosse ruim, ninguém queria, né? Mas é o tipo da coisa que já não faz sentido. Daqui a pouco você vai estar atracando navio aí com satélite e esse nós sempre somos necessários, o backup, mas não a obrigação de estabelecer o preço que querem, tá certo? É isso aí. Porque não faz sentido se manter um sistema desse fechado. Tem que abrir. Não, e assim, cada vez maiores os navios, né? Então, cada vez vai ficar mais computadorizado, mais automatizado, mais... Cara, é o que a gente está falando, a inteligência. Essa mudança toda, né? Eu imagino para o senhor o quanto mudou, né? Para mim, eu sou de 72, né? Quando estava na Holanda, eu nasci no. Você estava nascendo. Eu estava nascendo. Então, assim, muita coisa tu já. Caramba, eu fiz colegial, né? Nem existe mais colegial agora, sei lá, se é ensino básico, fundamental, não sei o nome que dava nisso. Eu fiz técnico em computação. Era CP500, não era nem PC ainda. Era aqueles disquetes enormes. Ontem eu estava falando com um amigo nosso, que é cliente e tudo. Eu sou do cartão perfurado, você é do disquete. Já tem computador quântico. Então, aí eu falo, cara, o que tem dentro do computador? Eu não sei. Eu sei que é um negócio extremamente resfriado, que faz muito mais operações, então a gente não tem nem ideia. É aquilo que a gente fala, né? Que até o que a gente fala do próprio podcast. Cara, era analógico, agora está tudo no digital. Então, tem um telefone aqui que deve ser 1000 vezes mais complexo, ou fazer operações mais complexas do que aquele cartão que o senhor estava falando lá atrás, né? Eu sou do tempo da régua de cálculo, eu não tinha régua calculadora. De cálculo, Era ábaco, coisa que... Ábaco. Ábaco é aquele troço de Sim. Que japonês faz rapidinho. E régua de cálculo. Logarítmica. Você fazia interpolação. Eu não tenho nem ideia o que é isso. Não sei, eu posso ter trazido, podia ter trazido um exemplo para você. Eu não tenho nem ideia o que é isso. Você, calcular um hélice na engenharia naval, a gente tinha 54 passos. Então você ia sair chutando, interpolando valores, pegando os coeficientes, seguia os 54 passos, chegava no final, não estava legal. Fazia tudo de novo, no braço. Hoje em dia, está tudo resolvido. Eu fui me meter a fazer pós-graduação,
um monte de coisas que os caras davam lá, pô, eu sabia como fazer, mas ia para casa e sofria pra cacete. Aí o garoto falou para mim, pô, isso tá no Excel, chefe, olha aqui, ó, puf, pronto. Quer dizer, eu vou reclamar da evolução, eu que tenho que me atualizar, tá certo? É verdade. Então não adianta esse pessoal ficar apavorado, esse pessoal ficar se atracando de velhos direitos, porque a evolução é inexorável. Se não for feito aqui, vai ser feito por outro. E você vai ficar para trás. E não tem como segurar, como segurar. Vem uma onda, não tem como segurar. Uma coisa horripilante sobre Santos também. Vai ficar aqui dentro desse canal a vida inteira? Olha lá o que aconteceu em Roterdã. Quando eu cheguei lá, o último lugar, o último posto naquele canal era o Botlek, onde era nosso estaleiro, que era um estaleiro gigantão. Tinha as tancagens lá das petroleiras, lavagem de tanques e o nosso estaleiro com 90 metros de boca. Era o máximo. Hoje em dia, aí fizeram Maasvlakte 1, Maasvlakte 2, os caras estão chegando na Inglaterra já, tá certo? Então aqui, se não for feito algo semelhante, Santos vai ficar para trás. É incrível. Não, porque assim, até quando eu participei lá do processo, lá do terminal, e tinha a questão até da dragagem, né? Cara, enxugar gelo. Porque assim, chove, pô, desce a terra toda lá de São Paulo e vai, tira a terra. Aí vem inverno. Pô, aí vai entrar toda. Então, assim, é enxugar gelo. Lógico, tem a viabilidade, é o maior porto, mas tem que se, os terminais já estão aqui, mas vai ter que se achar uma alternativa. Uma solução, porque você vai ter navios cada vez maiores. Se a evolução... o navio está evoluindo todo o tempo. É isso aí. O tempo todo. De vez em quando voltam com umas ideias malucas que já não deram certo no passado. Fazer navio com vela para ajudar não sei o quê. Mesmo que seja esse sistema das colunas que giram. Mas... você está entrando com LNG, você está entrando com metanol, você está entrando com um monte de coisa. E agora os chineses chutaram o pau da barraca. Estão fazendo navios, containers, a propulsão nuclear. Vem aí um monte, uns 25 já estão contratados. Caramba. Com propulsão nuclear. 24 mil teus, propulsão nuclear. Acabou a festa. Não adianta ficar chorando. Tem a tecnologia, tem que aprender a usar, né? Tem que ter segurança. Sim. Porque é inseguro. Quantos navios, quantos submarinos nucleares estão passando por aí? A gente nem... Você nunca vê falar. Você tem um problema com lá, o russo, até hoje, por causa de uma bobagem deles. Né? Então, os navios, a propulsão nuclear, vão chegar aí. Vamos dizer que não vai deixar entrar aqui? Vai, lógico que vai. E o que vai acontecer? Os caras fazendo isso em escala... vai ser a coisa mais econômica que existe. E emissão deles é nada. Zero. Porque o nuclear é um perigo. E daqui a pouco, talvez nós não... mas está muito rápido a evolução, você partir da fissão para a fusão nuclear. Aí a energia vai virar a coisa mais barata do mundo, tá certo? Então, essa coisa está evoluindo muito rápido agora. Até por isso que a gente está falando. A informação ela está dobrando muito rápido, né? E com isso tudo que a gente está falando, inteligência artificial, computador quântico, isso, aquilo. Então, assim, cada vez vai... Hoje, eu acho que o principal entrave é a cabeça, a mentalidade do próprio homem, né? Que o recurso e os interesses dos camaradas que querem ainda esgotar os investimentos que fizeram, que eles querem segurar o avanço para que algumas coisas dê o retorno e se esgote financeiramente o que foi investido num certo negócio. Ou em campos que alguém domina, que o cara não quer a alternativa ainda. Mas as pessoas têm que ter cabeça aberta, porque a coisa vai evoluir. E não adianta inventar preconceitos sobre certas coisas para evitar que ela aconteça, porque é inexorável, virá. Ô, chefe, a gente está falando muito da parte de mar, né? Pô, legal. E a parte de terra? Porque hoje a gente vê, tem toda essa questão de congestionamento, de agendamento, de estrada. Outro dia eu estava até conversando com um rapaz sobre isso.
Pô, você tem que fazer o agendamento para tirar o contêiner vazio, você tem que fazer o agendamento para estufar lá na casa do cliente, ou lá na carga, lá onde é o cliente para estufar. Aí você tem que fazer um agendamento para entregar no porto, aí tu tem a entrega do draft, tem esse negócio todo. Então, assim, isso tudo também tem que ser arrumado, porque acaba gerando uma limitação, um bottleneck, né, que a gente fala ali nisso aí tudo. Você acaba, cada sisteminha acaba travando o outro e transforma tudo numa ineficiência, né? Isso tem que evoluir. E a Receita Federal, os sistemas de importação, exportação, essas coisas têm que evoluir radicalmente e rapidamente. E a gente, quer dizer, os agentes todos envolvidos se batem nesse negócio há muito. Desde que eu entrei nisso, esse é um problema. Mas deu uma melhorada. Tem havido, tem havido evolução, sem dúvida. Sim. Mas tinha que ser mais célere, né? O negócio tinha que ser mais rápido. E tem muita gente do lado privado que também defende o seu nicho. É o que o senhor estava falando ali, né? O camarada que não quer ver a evolução, ele quer atrapalhar, porque ele quer que seja feito daquela maneira que ele sempre fez, porque ele detém certos canais que são importantes. E essa ação de governo que a gente gostaria de ver, né? O camarada que olha o todo, olha lá de cima e não deixa esses nichos que bloqueiam a ação do sistema funcionar. Mas é difícil no Brasil você ter esse tipo de autoridade governamental que tenha essa visão e essa disponibilidade de fazer o bem para a comunidade, não é defender o interesse dos lobistas de plantão. Sim. Eu acho que o principal ponto, e a gente pode falar, né? O senhor pode falar da Holanda, que conhece, eu também. É planejamento a curto, médio e longo prazo. Então, assim, qual é o planejamento para o Brasil daqui a 5 anos? Não se sabe. Não. Qual é o planejamento daqui a 10 anos? Pior ainda, como é que vai estar daqui a 20 anos? Então, assim, não acompanha uma tendência de tecnologia, não acompanha essa massificação de carga, essas novas coisas que estão entrando. Pô, se começar a vir navio aqui de 24 mil teus, teoricamente, é um terminal de 240 mil metros quadrados, que a cada 10 mil metros quadrados a gente coloca 1.000 teus. A conta era essa. Onde vai colocar tudo isso? Como é que faz? Como é que vai operar? Como é que vai fazer para rodar isso, entrar, sair? Como é que faz isso? Ou a gente vai ficar fora desse circuito. Como já é, como sempre foi. Como sempre foi. Nós tivemos um brilhante ministro que chegou a perguntar numa conferência da Fundação Getúlio Vargas, para nós, tínhamos um monte de gente lá das companhias de navegação, até quando vocês esperam que o governo vai ficar investindo para benefício de vocês? Falei, até quando o senhor queira que esse troço evolua. Se o senhor quiser ficar como alguns portos da África, o senhor pode ficar também. O senhor pode também ficar do tamanho lá dos países do Sudeste Asiático que ficaram para trás. Quer dizer, até quando? Até quando a evolução do mercado exigir. Você tem que acompanhar. É isso aí. Tem que acompanhar e tem que arrebentar todos as ligações espúrias que existem no sistema. Já melhorou muito do que era quando eu comecei essa coisa até hoje. Mas tem que continuar nisso e tem que quebrar paradigmas, né? Você não pode ficar... Olha a Holanda, um país minúsculo. A Alemanha. A Alemanha já é forte e grande, mas a Holanda tem 11 milhões de pessoas. Os caras são a porta de entrada para a Europa. Eles são os maiores reexportadores de café do mundo. Os caras têm uma grande influência no mercado porque eles são logisticamente perfeitos. É isso aí. Tudo funciona. Tudo funciona. A hora que eu vi aqueles naviozinhos de contêiner da Heineken saindo do porto e chegando, atracando na beirada do canal do Rio Reno e tirando um contêiner de cerveja, e dali os caras tiravam aquilo e botavam na calçada embaixo de cada cervejaria. Eu falei, aí, você vê, o troço funciona, a coisa funciona. E é simples, e o simples, né? E simples. O cara vai lá e faz. Não para eles vão lá desde a Suíça
todos os países, tudo quanto é lugar, os caras estão atuando. Aqui no Brasil, tudo é difícil, tudo é dificultado. Malha ferroviária também. A malha ferroviária é perfeita. Os caras inventam aqui problemas para proteger mercados. Quando não é uma estatal, é algum grupo privado forte que se estabeleceu e não quer que a coisa mude. Essas coisas é que tem que ser alteradas, tem que mudar. E tem que bater o tempo todo. Então, falando aqui de Santos, tem que mudar radicalmente. Não é só botar um túnel aí, não é só privatizar a dragagem. Chega uma hora que nem dragando você vai, é isso aí. Tem um limite. Ter o melhor. Tem um limite. Você vai ter o melhor. Tem um limite. Você pode aceitar ficar para trás, mas é uma decisão terrível nesse mundo. Não, é o que a gente está falando. A gente pode falar de um monte de coisa, né? Da dragagem, pô, vai ter um limite, porque daqui a pouco vai ter que reformar toda a parte de talude, toda a parte de estrutura de cais para poder dragar cada vez mais fundo. Exato. Isso tudo tem um limite. Mas, assim, o que eu vejo é muito volume, assim, melhorou muito, mas não é uma falta de sincronia. É aquilo que a gente está falando até da parte de planejamento. Tem que ter um sistema mandatório. Um tem que mandar e os outros têm que se ligar naquilo como sistema. Alguém tem que dar o pace, alguém tem que dar o tom para as coisas poderem se ligar. E não tem isso aqui, né? Não tem. Um país evoluído, com a Holanda, tem lá o Port Authority. Você fala, mas é o Estado. É o Estado modus in rebus. Sim, mas trabalha para o público. A prefeitura é dona do porto, o Estado federal holandês também é dona do porto, mas tem coisa privada lá dentro. Agora, aqueles caras agem independentemente, porque eles são uma entidade que visa a melhoria constante do porto. E não há governo que vai mudar a direção dos caras. E tem um planejamento a longo prazo. Total. Né? Tem um planejamento a longo prazo. Total. Né? E a gente está falando, o Brasil, ano que vem, acho que é a 9ª economia do mundo, né? Que a gente está vendo isso aí. Não adianta ficar parado, é o que a gente está falando, a evolução vai vir, então tem que se adequar. Mas vai ficar igual tudo. Cara, não é o jeito que é o mundo, então você tem que se adequar. A evolução, você quando começa um negócio e atinge uma posição, é natural do ser humano se acomodar. É querer viver dos louros daquilo que você... Né, a zona de conforto, resultados né? daqui, zona de conforto. Não, o negócio é constante evolução. Você tem que eternamente ser provocado e provocar. Boa. Né? Você tem que fazer isso. É mandatório, é vida ou morte. Se você para, como o Brasil parou 30 anos, ele fica para trás. Fica para trás. E a gente não tem o lugar que a gente poderia ter. A lei da vida, né? Tudo que não cresce, morre. Exato. Né? Então, esse conservadorismo no mundo econômico, ele tem que ser conservador em termos de aplicação de recursos, de tomar cuidado das fontes e destinos dos seus recursos para que eles sejam melhor aproveitados. Mas, em termos de inteligência, a evolução, a criatividade tem que ser eterna. Sim. Isso não tem como parar e não tem limite. É apenas evoluir. Senão, morre. Fica para o lado. E agora a gente tem essa questão de sustentabilidade, meio ambiente, né? Que agora é o famoso ESG, que sempre existiu, né? Só que deram agora um nome bonito para isso, né? Que nem eu só estava falando de compliance, que é governança, né? Que é o G da governança. Isso sempre teve, agora está em voga isso. Isso tem que andar junto, né? Tem que andar junto, sem dúvida. Agora, se isso se transformou em política que os outros impõem, você trabalhou em diversas empresas. Eu fui presidente de 8, né? Nunca a gente concorreu para que faça coisa com poluição, Exatamente. Faça de qualquer jeito. É como a história da igualdade salarial das mulheres. Eu não consegui entender isso, porque nunca em nenhuma empresa que eu trabalhei havia diferença, nunca houve. Nunca a gente olhou para quem... estranho, fala, é estranho. Que é isso? Quer que alguém bota, não, porque a menina vai ganhar menos do que o cara, porque não existe. Sim. Você sabe, Sim, em empresa sim. isso não existe. Sim. Agora,
na média da sociedade, que elas têm menos oportunidade, fato. Se muita gente abusa do meio ambiente, utiliza, descarrega dejetos, etc., existe. Erros existem. Cuidados que precisam ser tomados, é lógico, as exigências aumentam. E hoje em dia o capital a ser empregue nessas empresas exige que isso seja seguido, que essas premissas, que esses objetivos com o ambiente, com a sociedade, estejam lá, explicitados. Mas não é que isso fosse das grandes empresas, médias empresas, isso já era um caminho que estava lá. Sim, né? estava lá. Hoje está explicitado, é bonito. Muita gente vive de propagandear isso e de fazer isso e não atua em empresa. Eu acho que falta colocar no Brasil o que é empresa, o que é o espírito empresarial, como é que ela se rege, porque as pessoas têm uma fantasia de que são todas abusadoras do meio ambiente, são todas violentadoras da sociedade, violentadoras do sistema tributário, e é absolutamente o contrário. As empresas responsáveis e que estão hoje em dia em bolsa é exigência, mas as empresas de sucesso sempre foram assim. E tem que ter, né? Assim. Não, e foi o que o senhor estava falando logo no começo. A lição começa dentro de casa, porque você tem que dar o... você está falando com seus acionistas, você está mostrando o que você está fazendo. Então, assim, a lição começa dentro de casa para depois... E é um reflexo do que vai para fora, sem dúvida, né? É que existe muito aproveitamento dessas bandeiras, né? Para fins políticos, etc. Mas são necessários. E o governo que se atualize e que passe a ter máquina e que exija... Que não atrapalhe, né? E não atrapalhe. E o mercado financeiro, hoje em dia, abraça essas coisas. Sim. Ninguém quer financiar ou ser sócio de uma empresa que não cumpre esses preceitos. Isso é... É básico, né? Tem que ter, senão já nem... Porque assim, quando tu vai apresentar um plano de negócios, alguma coisa, vai vir essas perguntas, de onde vai sair isso, de onde vai sair aquilo, como é que vocês vão fazer, qual vai ser a matéria, qual a matéria-prima, qual vai ser isso aí tudo, senão a pessoa já nem faz nada, né? Sem dúvida. Mas os investimentos feitos no Brasil, na nossa área de logística, e perguntam, não, porque outro dia saiu que os navios de passageiro são poluidores, que descartam tudo no mar. Eu falei, de onde vocês tiraram isso? Navio é um negócio que é mais regulado há muito mais tempo do que qualquer coisa. Para o cara ter um separador de óleo lá, para você poder jogar a coisa na água, tem lá a maquineta que automaticamente limita o que você faz. Você tem grandes tanques que você é obrigado a ter no navio para segurar o sludge, essa coisa toda. Isso, mas não é agora, isso sempre foi assim. É que as pessoas lançam de vez em quando tem algum desastre, algum mau comportamento, o cara... Os navios... Algum transatlântico passa perto da ilha lá para dar tchau lá o cara que foi dar tchau matou gente e fez aquela... Está lá o navio até hoje, né? Eles começaram a tirar... Não tiraram, o Concórdia, uma parte, né? Concórdia, Lá a bordo, famoso. Assim, a gente está falando... O que o senhor vê daqui para frente? A gente já falou bastante nisso, mas o futuro do setor como um todo, o que a gente pode prever para 5, 10 anos? Uma frase que eu gostava de repetir: enquanto não houver transmigração via satélite de moléculas, a logística é necessária. Perfeito. Tá certo? Perfeito. Então não dá para você prescindir de botar a carga num lugar, botar num navio e levar para outro lugar. Não, mas com a globalização, né? Exato, mas a globalização é inexorável, que ninguém... Porque as pessoas vão se isolar novamente. Não, as nações não tem como. São interdependentes. Está indo até o contrário, né? As fronteiras, as barreiras alfandegárias, tudo estão até caindo, né? Isso afeta muita gente, muito interesse que existia. O que acontece é que vai cada vez... os meios vão ser maiores, mais rápidos, os sistemas mais automatizados, e isso tudo
a tendência é para onde vai. Alguém que sonha com o retorno dos blocos fechados entre si, sem se comunicar, não existe. Não vai. Então o negócio é pensar do lado positivo. Como se integrar mais, como se integrar com mais eficiência para poder ganhar o benefício. Né? Não é pensar como aquele senhor ministro que achava que não. Quem? Não dá para falar o nome, né? Mas bem antigo, né? Não é muito antigo. Não. Meu Deus do céu. Kaline, e assim, o que a gente pode falar para, assim, para quem está começando agora, para esse pessoal... Logicamente, muita coisa a gente vai falar, isso não, eu não vou fazer isso. Mas, assim, muita coisa a gente fala assim, especializar, estudar, esse negócio. Mas, assim, quais os principais conselhos que a gente pode dar para esse pessoal que está entrando no mercado de trabalho? Que tende a ser cada vez mais, pelo que eu entendo, talvez eu esteja vendo de um prisma errado, cada vez mais generalista do que especialista. Acho que tem de tudo, né? Tem o cara que vai se especializar em desenvolver sistema, que vai se especializar em melhorar esse microfone, melhorar aquela tela, melhorar tecnologia. Tudo isso aqui. Tem gente que entende de tudo aqui, né? Até do cara que arruma esse parafuso, até o sujeito que está lá atrás do sistema eletrônico que está gerando essa coisa toda. Então, tem campos imensos para especialização e melhoria, né? Os materiais, os navios vão evoluir, os motores estão evoluindo. Como eu já te falei, dos nucleares, sim. É realidade, estão sendo feitos. Agora, a pessoa que começa no trabalho hoje em dia, é óbvio que a área de informática ela é atrativa, né? Muita gente gosta disso, porque o camarada vira um generalista, ele pode estar em qualquer campo, do alimento à produção da televisão ou ao musical do McCartney, o cara pode estar dentro, né? Agora, são os desenvolvedores de sistemas e são os operadores de sistemas, isso é muito bacana. Agora, a indústria que está voltada, por exemplo, a agricultura, quanto evoluiu uma Embrapa dessa introduzida evolução no Brasil? Gigantesco. O Brasil, em 30 anos, passou do nada ao que é hoje. É isso aí. O primeiro de quase tudo. É isso aí. E camarada toca hoje em dia uma fazenda e o maquinário dele sentado na varanda. Né, a gente vê isso aí muito eu gosto bastante daquele Globo Rural. De vez em quando aparecem uns negócios e fala, caramba, eu nunca imaginei piscicultura, agricultura. Esse é um negócio espetacular. Espetáculo. Os caras hoje em dia, eles otimizaram a utilização de defensivo agrícola. Eles ficam com aquele enxame de como é que chama? Os drones por aí. E os caras, eles identificam onde está vindo a onda de gafanhoto, de praga, etc. Eles já atacam na origem. Eles não ficam borrifando esse negócio na área toda. Eles vão no ponto. E muitas vezes eles fazem isso nas áreas vizinhas, que não são nem deles, para que os caras não cheguem até eles. Então, tudo isso é feito por sistemas. O próprio defensivo agrícola está mudando de categoria. Os caras têm uma evolução, um estudo permanente. É a mesma coisa que a medicina para nós. Olha hoje, né? Sim. O camarada hoje faz uma operação via computador. Lá atrás, bem longe, né? Longe, o cara vai lá e opera o sujeito. Comanda o negócio que vai fazer o corte e vai fazer a incisão à distância. Então, o progresso é permanente, constante, infinito. O que o cara quer estudar? Não sei. Cada um... Não, assim, mais na nossa área, assim, de logística. Na nossa área de logística, eu acho que o camarada tem que... Eu sou fascinado pelo lado do navio, certo? Sim. O negócio de terminais, para mim, veio já como função de executivo principal da empresa. Mas os especialistas eram vocês, os Fischer da vida, os caras que fizeram aquilo tudo. A gente olhou aquilo como um campo de evolução. E como business, né? Como um negócio. Business que o governo brasileiro abriu e nós mergulhamos naquele negócio. Sim. Como nova oportunidade de crescimento, né? Quer dizer, a Wilson, por exemplo, está lá fazendo rebocadores hoje em dia de 90 bola de polvo,
totalmente. Você entra no negócio daquele, é uma máquina automatizadíssima, maravilhosa. Azimutal. Pô, faz tudo, um espetáculo. Né? E com menos gente, né? E você vai ver como é que a gente era no passado. Sim, né? sim. Com aqueles barquinhos pequenininhos. Olha, vem um 24 mil aí. Você vai precisar de rebocador Potente, brabo, potente para entrar. E tudo isso é evolução. Se o cara gosta de construção, tá aí um prato. Porque o Brasil, em termos de fazer navio, eu acho que já perdeu o bonde. Mas nas embarcações auxiliares especializadas tem um campo. Na parte de terminais, eu acho que existe um mundo a ser feito. Sim, sim. Você quer sonhar bastante? Tem que voltar lá no sonho do Mário Andreasa. Ele falou o seguinte: nós temos que fazer igual a Rússia fez. A Rússia cruzou os Urais com um canal. Você sai hoje em dia do lado europeu da Rússia e entra na Sibéria com um barco. Era como se fosse um canal do Atlântico até o Pacífico. Exato. Nós temos a bacia amazônica e nós temos a bacia Paraná-Paraguai. Então, o sonho do Mário Andreasa era juntar as bacias. Você tem um corredor aquaviário ligando o Brasil pelo meio. Ligando o Brasil à Argentina, certo? Você poder sair com cargas de lá de cima e aqui para baixo e vice-versa. Você possibilitar aqui o centro do Brasil, o centro-oeste, tivesse duas saídas pelo Atlântico e pelo Pacífico. Custa dinheiro? Trilhões. É factível? É factível. Por que não pensar nisso? Legal. Por que ninguém não retorna aquele negócio? Sei que o Brasil não consegue fazer nem a transposição de São Francisco direito, mas que é possível fazer, os europeus fizeram. Vai na França, a França é cortada toda. Sim, vai lá na Holanda. O que a Holanda é? Tudo aquilo lá é ligado. Tudo quadradinho, né? Tudo bonitinho. Os caras estão furando um túnel agora por dentro dos Alpes lá, que vai ligar a Itália, todo o centro da coisa, por um túnel, com água dentro, barquinho. São 70 quilômetros de túnel que estão sendo feitos. Marítimo ou fluvial. Por que a gente não faz? O Brasil está aí para ser feito. Tem muita coisa para fazer. Vai fazendo. Quando, em vez disso, o cara quer fazer o quê? O trem rápido... Santos Campinas. Né? Santos Campinas ainda é factível porque é mercado. Sim, sim. Mas era Rio, né? Santos Rio, alguma coisa assim. Bom, as coisas têm que estar fundamentadas em interesse econômico e interesse de longo prazo e tem que ter planejamento. É o que a gente está falando, né? Você pode trabalhar em tudo isso. Você pode trabalhar em tudo isso. Legal. Sem ferir nada, mantendo tudo bonitinho, mantendo verdinho, mantendo os controles que tem. Tudo é possível. Legal. E o Brasil triplica. Porque potencial para isso, né? Boçal. Potencial é o que a gente fala, mas é uma palavra que eu não gosto muito de usar, porque parece que potencial é aquela potência que você não usa, né? Tem potencial, mas... eternamente postergada a utilização. Mas tem potencial, né? Nós evoluímos muito. Legal. Eu sou do tempo que você andava nas estradas, não tinha um asfalto. Isso eu estou falando aqui, no estado de São Paulo. Sim. O Montoura que resolveu. Era de terra, naquelas jardineiras onde você tinha lonas para fechar aqui, onde o camarada parava na beira da estrada e dava um saco para o pessoal que saía do mato assim, que não tinha um nariz, uma orelha, leprosos, que fugiam do controle do Estado, porque senão seriam internados. Uma doença que no fim não era letal. Sim. Eu vi isso. Hoje em dia você não vê um negócio desse, né? Estou falando 70 anos atrás. O que o Brasil era 70 anos atrás, o que é hoje é incomensuravelmente diferente, tá? Agora, a gente fica angustiado porque tudo que podia ser feito e não foi. Né? A gente fica angustiado com essa conversa nihilista que os camaradas têm para se preservar no poder. Nada. Porque realizadores são poucos. Perfeito. São muito poucos. Isso aqui entristece. Mas o Brasil evoluiu a despeito disso, porque também existia gente atrasada naquela época. Perfeito. E serão superados. Bom,
Carline, o papo está ótimo, mas a gente está caminhando aqui para o final do nosso programa. Quer deixar algumas palavras aí que vão ecoar durante um bom tempo? Não, o que eu estava dizendo era isso. Primeiro que a gente não pode desistir do Brasil. A gente tem que acreditar que isso vai para frente. Não é sair na rua, quebrar tudo, e revolução a cada ano. Já tentamos uma há pouco tempo e não resolveu, né? Mudou muita coisa, mas não se resolve assim. Infelizmente, essas batalhas no Congresso, essas eleições complicadas, mas isso tudo demonstra evolução, devagar demais para o que a gente gostaria. Eu gostaria de ver muita coisa ainda feita durante a minha vida, mas não vou ver. Mas eu acredito nisso aqui. Os jovens têm que estudar, procurar se aperfeiçoar, não ficar procurando fazer concurso na vida. O negócio vai para a iniciativa privada, tenta as coisas individualmente, crie o seu negócio, erre. O Estado brasileiro tem que diminuir de tamanho, tem que se concentrar naquilo que é essencial. E você tem que abrir espaço para que os jovens tenham emprego aqui. Não vão para os Estados Unidos, vão para a Europa. É uma vergonha. A gente está sendo o país que era de imigração, agora é um país de emigração. Né? Quantos jovens capazes a gente tem no exterior, que a gente deveria ter capacidade de atrair novamente para o Brasil. Né? Não temos nenhum Nobel ainda. A gente não tem nenhum Nobel ainda. Não tem, porque a gente não tem universidades de alto gabarito e não investe muito nisso. Né? Investimos, graças a Deus, na questão da agricultura, pela visão de alguns camaradas, o Alisson Paulinelli, que morreu, e alguns outros que estão aí vivos ainda, o Roberto, como é que é? Esqueci o nome dele. Mas esses caras são brilhantes e o Brasil tem um campo para crescer em tudo. A Embraer não é um exemplo? A Embraer é um exemplo. O que tem lá dentro da Embraer? Eu ia falar JBS, mas melhor não. Não, a JBS também é. Sim. O cara saiu do açougue dele, que ele tinha lá em Brasília, no tempo da construção da cidade, e hoje em dia é a maior companhia de proteína animal do mundo. Então, é isso aí. Não é por acaso que o cara chegou lá. Né? São caras brilhantes e caras espertos, porque baseados no quê? No Brasil que tem uma capacidade de produzir gado gigantesca. E eles aprenderam aqui e estão aplicando lá fora. Eu lembro quando eles adquiriram a Swift e aquelas coisas todas, eu tinha contato por causa da CMA, com o pessoal da JBS. Eles disseram que a indústria americana era um horror, perto dos padrões que tinha no Brasil. Era um horror. Eles falavam assim, aquilo lá no Brasil, tudo estaria fechado no dia seguinte. E eles conseguiram mudar, os caras que cresceram. Essas coisas, negociatas políticas, etc., não importa, eles chegaram lá. E assim como nós temos os brilhantes caras, a Maggi da vida, esses caras aí. E você tem o negócio da celulose. Crescendo pra caramba. A Klabin está aí. Então, esse pessoal, a Suzano, né? Esse pessoal são excelentes em nível mundial. Por que a gente não pode ser em outros campos? Modelar em outros campos também, né? Podemos. Esses caras são exemplos, são empresas que, em vez de demonizá-las, a gente deve... É isso aí, modelar e fazer igual. Fazer igual. E o Brasil não tem companhia de navegação, mas cadê o investidor? Como é que você investe em empresa hoje em dia? Você olha os números, é muito difícil. Você ter uma bandeira brasileira é caríssimo. Não, e tem até a questão, assim, a gente já está finalizando, mas a questão da própria empresa brasileira, cabotagem, tudo. Por exemplo, aqui em Santos já está chegando no nível de não ter mais espaço nos terminais, então começa a diminuir o tempo, começa a virar aquela bagunça toda. E isso é no Brasil todo. Então, assim, a infraestrutura ela tem que vir na frente e parece que não, né? Primeiro se cria-se a demanda para depois correr atrás da estrutura como tudo, né? E não funciona assim, né? Mas os governos, aí é quem tem a visão e a ação do governo. Ele tem que ir na frente. Exatamente.
Aqui Porque você a gente está precisa, falando de planejamento. aqui você precisa de uma solução. É isso aí. Coisa que foi feita nos governos anteriores lá no Rio Grande, o superporto, aquelas coisas, está lá hoje. Sim. Funciona tudo aquilo. Aquilo foi visto em 1960 É, a e gente pouco. está falando, né? Mas tem que fazer. Cadê o planejamento daqui? Sim, O sim. nego está concentrado em fazer o túnel. Lembra Barnabé Essencial. Bagres? E, pô, eu desde criança eu ouço falar da ponte, maquetes. Bom, mas parece. Ao que parece, agora vai sair. Mas tem que ser mais ousado do que isso. É isso aí. Tem que ir mais para frente. É isso aí. Essas ligações do interior, também tudo a concentração no Sudeste não é a solução. Tem que Centralizar. descentralizar até a saída norte, mas o governo tem que ir para frente, não ficar amarrando Pensar, as né? soluções. Não é apagar incêndio. É. Tem que pensar num planejamento a longo prazo. Exato. É isso aí. Espero que isso aconteça. Nós também. Pessoal, estamos caminhando aqui para o final. Esse papo foi edificante, foi muito bom. Estar com o Carlini conversando é sempre uma aula. A gente engrandece, a gente muda os parâmetros, a gente pensa para frente. E é isso. Esse é um dos objetivos do programa, é fazer a gente pensar. A gente tem que pensar fora da caixa, a gente tem que pensar em como fazer as coisas melhores, a gente não pode se acomodar, a gente tem que sair da zona de conforto, a gente tem que se desafiar. E, mais uma vez, agradecendo toda essa audiência que os nossos amigos estão nos dando, a gente recebe vários feedbacks positivos. Por favor, não se esqueçam de se inscreverem no nosso canal, de compartilhar o conteúdo para a gente poder atingir cada vez mais pessoas. Dá aquele like no nosso conteúdo. E é isso, pessoal. Mais uma vez, obrigado. Um excelente 2024 a todos que estão nos assistindo. E espero vocês no próximo episódio do Johnny Cast. Um beijo no coração de vocês. Até a próxima.